No dia 9 de junho, o portal The Intercept Brasil publicou uma série de reportagens que abalou o Brasil e a política brasileira nesses últimos dias. O que eles revelaram é algo que muita gente já suspeitava há muito tempo também. É que havia um conluio, havia uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e o procurador da República e a força-tarefa da Lava Jato. Que o Sérgio Moro orientou o Deltan Dallagnol, que deu instrução para ele, e que havia um fim, havia um objetivo político por trás disso, de tirar o PT da jogada, de tirar o ex-presidente Lula das eleições de 2018, que era o favorito para vencer as eleições contra o Bolsonaro. O portal Intercept apresentou várias conversas, vários trechos de conversas também entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, onde explicita esse ato antiético de um juiz que deveria ser imparcial, que deveria avaliar um caso sem nenhum tipo de comprometimento, trabalhando em conjunto com a acusação. Inclusive também o que você vê nessas conversas são procuradores torcendo, rezando para que o PT não se elegesse. E ontem eles publicaram mais um artigo, dessa vez expondo como a Lava Jato também investigou outras pessoas, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como políticos do PSDB, para dar ares, para dar a impressão de imparcialidade. Para provar para a população, para a opinião pública, que eles não estavam perseguindo apenas o PT e aliados ao PT, mas também outros partidos. O que você tem aqui é um tremendo choque entre os fatos e entre a impressão que eles queriam passar sobre a investigação. Publicamente, o Sérgio Moro e o Dallagnol diziam claramente que não havia nenhuma combinação entre as duas partes, que o juiz era imparcial, que ele tratava o caso como deveria ser, sem predileção entre as partes. Mas no privado, nas conversas, no Telegram, o que você vê é outra realidade. Você vê o juiz como um agente político. Nessas conversas reveladas ontem, que teriam ocorrido no dia 13 de abril de 2017, você vê o Moro dizendo o seguinte: tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. E ele prossegue. Caixa 2 de 96, o Dallagnol responde: em princípio sim, o que tem é muito fraco. O Moro pergunta: não estaria mais do que prescrito? O Dallagnol responde: foi enviado para São Paulo sem se analisar prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. E o Moro diz: ah, não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Então o que você vê nessa conversa exposta agora é que, embora houvesse um caso que já era possivelmente prescrito, o Caixa 2 de Fernando Henrique, mesmo assim a Lava Jato inicia uma investigação para justamente passar essa impressão de que não havia parcialidade, que o alvo deles não era apenas derrubar o PT e o Lula. O que você vê é um teatrinho do judiciário para jogar para a plateia, para jogar para o povão. Vejam aqui, nós somos éticos, nós somos justos, nós somos corretos. Não estamos perseguindo ninguém. Quando no fundo o que você observa na realidade é que havia uma predileção, sim. Essa notícia percorreu o mundo. Nesse momento, é um escândalo internacional. Foi reproduzido nos grandes jornais do mundo inteiro. Washington Post, New York Times, The Guardian, É o País. Porque é sim um escândalo de proporções enormes. Enormes. Você tem pessoas ali que atuaram para manipular o jogo político brasileiro. Mas, por outro lado, a defesa desse pessoal, a defesa do Moro e do Dallagnol, não tem sido em relação ao conteúdo das conversas, mas sim o modo como elas foram obtidas. Eles estão focando agora num suposto ataque de hackers que teriam roubado as informações aí das conversas deles no Telegram e repassado para o Glenn Greenwald e para a equipe do Intercept. Eles querem tirar o foco da gravidade das conversas, da gravidade da manipulação política que eles realizaram e como isso afetou a política brasileira e como isso ajudou também a eleger o Bolsonaro, que isso for também na popularidade da Lava Jato, que nomeou o Moro como ministro da Justiça, e que, segundo o próprio Bolsonaro, teria prometido para o Moro uma vaga no Supremo Tribunal. Eles querem tirar o foco disso e jogar o foco agora para o modo como foram obtidas as informações. E mais do que isso, o que tem havido também é uma campanha difamatória do Glenn Greenwald, para tentar destruir a credibilidade dele, para tentar destruir a reputação dele e, desse modo, contaminar também qualquer reportagem que ele fizer sobre esse assunto. As milícias virtuais bolsonaristas estão atuando em peso nesses últimos dias. Estão criando contas fakes no Twitter para inventar toda uma história envolvendo Glenn Greenwald, envolvendo hackers russos, com esse intuito de desmoralizá-lo, de destruir a reputação dele. Você tem um dos jornalistas mais conceituados do mundo, ganhador do Pulitzer, que é o mais importante prêmio de jornalismo do mundo, e que está enfrentando agora os fanáticos bolsonaristas. Ontem, o Sérgio Moro esteve no programa do Ratinho, dando uma entrevista lá de quase 1 hora. E as primeiras perguntas têm a ver com esse caso. Ele joga essa defesa dele, do hacker que invadiu a conta dele.
Isso não importa, na verdade. Embora se realmente os celulares dos procuradores e do Sérgio Moro foram hackeados, seja um caso de polícia, seja um caso sério, é mais sério ainda o que continha esses celulares. O Glenn Greenwald promete mais informações bombásticas, promete que terá áudios também. Mas o que a gente já possui nesse momento já é bastante comprometedor, já é bastante grave, já é bastante sério. E isso reforça de maneira tremenda a tese do Lula e da defesa do Lula também. De que havia esse conluio, de que havia essa combinação entre juiz e acusação. Hoje, o Sérgio Moro terá de depor numa comissão, será sabatinado lá. Provavelmente ele vai repetir também as mesmas falas, a mesma retórica, jogando o foco no vazamento da informação, como ela foi obtida. Tentar desacreditar o conteúdo, tentar desprezar o conteúdo. Sendo que ele mesmo, em entrevista para o Pedro Bial, falou, justificando o vazamento do áudio entre a Dilma e o Lula, que ele liberou, que ele permitiu esse vazamento, justificando que o importante naquele momento ali não era o modo como foi obtida a gravação e nem o vazamento, mas o conteúdo das conversas, dos diálogos. O cenário hoje não é diferente. O que importa é o conteúdo dos diálogos entre o Moro e o Dallagnol. Isso que importa. É isso que revela a natureza da distorção política que eles realizaram. Então hoje ele vai depor numa comissão e já se fala em CPI também da Lava Jato. É importante que fique claro aqui que ninguém é contra o combate à corrupção. Ninguém é contra a punição de poderosos envolvidos nesses casos. Ninguém é contra a prisão de empresários corruptos, de políticos corruptos. Ninguém é contra isso. O que nós somos contra, e eu acho que é isso que revela também esse vazamento de informações, é o comportamento antiético, de violação da lei, de lógica de que os fins justificam os meios. E não justificam. Porque no momento que você abre brechas para esse tipo de comportamento, que você permite que um juiz seja enviesado, não seja imparcial, trabalhe em conjunto com uma das partes, seja defesa, seja acusação, não importa. A partir do momento que você permite esse tipo de brechas, você já não pode confiar na justiça mais. É importante que seja combatida a corrupção, é claro que é importante, mas também é importante que seja combatida a corrupção no processo de combate à corrupção. Porque se você tem um juiz que acha que não deve respeitar a lei, porque ele pensa que os princípios dele são bons, são corretos, aí você não tem limites. Porque muitas barbaridades, muitas atrocidades são cometidas por pessoas que pensam estar fazendo a coisa correta. E o governo Bolsonaro, a princípio, se isentou de dar algum tipo de resposta para isso. Quando interrogado, o Bolsonaro simplesmente fugia. Mas depois ele passou a defender abertamente o Moro, começou um esforço para blindar o Moro. Mas o que a gente deveria esperar nesse momento é a demissão do Moro ou a renúncia dele. Que ele deixasse o cargo de ministro da Justiça. As acusações são graves, são sérias. Não é piada, não é brincadeira. É alguém que manipulou o processo eleitoral, que contribuiu para retirar da corrida eleitoral o candidato que era favorito nas pesquisas. A gente terá de aguardar para ver se isso vai repercutir ainda mais, como isso vai se desdobrar, como isso ainda vai impactar o Brasil nas próximas semanas e meses. O Glenn Greenwald disse que essas reportagens podem durar 3 meses até 1 ano. Então tem muito material ainda para surgir, para vir à tona, para vir a público. Resta saber se o Moro sobreviverá no final essas denúncias. Mas o que você tem é alguém que pensa estar acima da lei e acima dos princípios éticos de um juiz. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aqui, envolvendo essas denúncias, essas revelações, esses vazamentos. O que é crucial nisso? O que é mais importante? Se é o conteúdo dessas conversas, desses diálogos, ou se é o modo como elas foram obtidas? O que você pensa sobre isso? E se o Moro se sustentará de pé até o final disso? Vocês acham que ele vai cair ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!